Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui, vai falar sobre a água fluidificada, né? Explicar como ela funciona, como ela é fluidificada, o que acontece quando a gente ingere, como a gente deve ingerir. Mas antes, a gente vai fechando os nossos olhos, serenando a nossa mente, o nosso coração. Vamos saudando a equipe espiritual desta casa, que acolhe a cada um de nós um abraço carinhoso, e que desde que adentramos o portão, vão harmonizando e nos preparando para o entendimento do tema da palestra, da preleção, e assim que possamos, cada um ao entrar no seu tratamento, receber segundo as suas necessidades. Nesse instante em que serenamos o nosso coração, vamos permitindo que Jesus se achegue, que nos envolva com muito carinho, e através desse contato, dessa proximidade, vamos absorvendo os seus ensinamentos, buscando compreender, para quem sabe um dia vivenciá-los. E a Deus nosso Pai, levamos o nosso pensamento em profunda gratidão pela oportunidade de estarmos vivendo a experiência reencarnatória nesta terra, neste tempo. Pedimos a Ele que nos fortaleça, que nos direcione, para que possamos aproveitar cada dia para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E agradecidos por tudo que recebemos, louvamos a Ele com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu falei antes, hoje a gente vai conversar sobre a água fluidificada, né? Entender como ela se fluidifica, como ela é energizada, o que ela pode fazer por nós, né? O que ela proporciona a cada um de nós quando a gente ingere, quando a gente administra a água. E o que é ela? Né? A água fluidificada é a água normal. A gente põe normal, né? Mas ela é acrescida de fluidos curadores. Na realidade, a água, ela quando vem aqui para a Terra, ela já está fluidificada, né? Porque ela é um fluido criador, lá no plano espiritual, que traz aqui para a Terra, né? No plano físico. E em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água. É a água magnetizada por fluidos. E esses fluidos, né, outros fluidos, são de quem? Dos encarnados e dos espíritos superiores desencarnados. A gente imagina que ela fluidificada, ela energizada, ela se transforma em isso que a gente está vendo aqui na foto. Né? A gente não consegue ver aos nossos olhos, mas é nessa linha que ela fica quando ela é energizada. E como é feita a fluidificação da água? O processo é invisível aos nossos olhos mortais, por isso a confiança e a fé do paciente são partes essenciais para que o tratamento alcance o efeito desejado. Então a gente não vê, né? Cada um traz a sua garrafinha, tem os copinhos aqui que é para todos, né? E aqui a garrafinha de que cada um traz com a intenção para alguma pessoa ou para si mesmo. A gente não vê, mas a gente tem fé, né? E confia que ali está sendo depositado um fluido benéfico e que vai auxiliar a cada um de nós. E existem 3
formas de fluidificar a água. A fluidificação magnética, que é só do encarnado. A fluidificação espiritual, que é só do espírito. E a fluidificação mista, que é espiritual e magnética. Na realidade, essa fluidificação magnética, só ela, na realidade, ela não ocorre exatamente assim. Por quê? Porque quando você vai fluidificar a água, você serenamente, você eleva o pensamento, você faz uma oração, e neste momento, com certeza, nós somos auxiliados, né, na fluidificação da água que a gente está fazendo na nossa casa, né, no nosso trabalho. Então, a fluidificação magnética, ela é muito importante, né, mas dificilmente ela acontece sozinha. H2O, né, molécula da água, sem a fluidificação energética. Aqui, a molécula de água fluidificada, ela se transforma. A água é um dos elementos mais simples e receptivos da Terra. Por isso, absorve com facilidade os fluidos e as vibrações, sendo base pura em que a meditação do alto pode ser empregada. Então, a água, ela é o elemento mais puro, mais simples que existe, né, aqui no plano físico. E por isso, essa facilidade em receber vibrações, em captar energias, né? Se eu quisesse, poderia modificar energeticamente a água? Nossa! A resposta está lá no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. A mudança das propriedades da água é por obra da vontade, que opera para a transmutação por meio do fluido magnético. A vontade é atributo do espírito, tanto do encarnado como do desencarnado. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode lhe mudar as propriedades dentro de certos limites. É assim que se explica a faculdade de cura. Então, a vontade, o que é a vontade? Força motriz, o pensamento tornando ação. Quando cada um de nós tem vontade, quer alguma coisa, quer muito alguma coisa, tem uma vontade muito grande de conquistar alguma coisa, a gente tem essa força que faz com que a gente vença obstáculos para conquistar. Essa vontade é a mesma que se usa para energizar a água. Porque quando você vai energizar a água, você vai ter um desejo ardente dentro de você, uma vontade, né, de colocar ali propriedades benéficas que vão auxiliar alguém que você gosta muito, que você sabe que está necessitando. Então, essa vontade nossa é a força que a gente precisa para fazer essa energização da água. E cada um de nós pode fazer na sua casa. Então, a água frutificada, ao ser ingerida, ela é metabolizada pelo organismo, que absorve as quintessências que vão atuar no perispírito, à semelhança de um medicamento homeopático. A água frutificada é indicada nos casos de carência fluídica, comuns quando há desequilíbrio emocional, debilitação orgânica por enfermidade, nos desgastes por processo obsessivo e nas lesões de órgãos. Então, olha quanto benefício o consumo da água, moderadamente, traz para cada um de nós. Então, se a gente está com uma carência fluídica, o que é a carência fluídica? É quando a gente está também desanimado, sabe? Se sente sem iniciativa, se sente um pouco apático. A água traz esse benefício, ingerindo ela, né, da forma correta. Desequilíbrio emocional, debilitação orgânica por enfermidade, quando a gente está com uma doença assim, que afeta muito o nosso corpo físico, a água ajuda a amenizar. Processo obsessivo e nas lesões de órgãos. Quando a gente machuca a pele, assim, tem uma ferida, né, tem alguma coisa, a gente pode passar. Teve um dia
eu estava com um problema no olho aqui, vim de casa assim, aí o negócio estava ardendo, me incomodando. Aí no final do trabalho eu peguei o meu copinho, tomei, aí eu peguei o outro, molhei meu dedo e passei. Assim, tipo assim, eu fui para casa, deu um tempo, não tinha mais nada, não estava sentindo mais ardência nem nada, né? E eu nunca tinha feito isso. Então, aí aqui fala que a gente pode passar em lesões, né? Que ajuda também no nosso restabelecimento. Sendo uma espécie de medicamento, não devemos abusar da sua utilização, tornando sua ingestão um hábito discriminado. Quando a gente toma remédio, o médico passa remédio, não tem horário para tomar? Tem quantidade de dias para tomar? Tem. A água também. Ela tem uma dose certa e a quantidade de vezes no dia certa e o tempo certo de tomar. Né? Se eu estou com algum problema físico, eu venho, faço tratamento aqui no T1, ou ali no T1, ou no T3A, mas é um tempo que eu vou tomar. Depois, eu vou parar de tomar. Né? Não se toma assim, indiscriminadamente. A água pode ser frutificada para uso geral e para determinado enfermo. Isso deve ser claramente considerado quando mobilizamos a nossa vontade com o objetivo de preparar a água. No último caso, né, quando é uma pessoa específica, as propriedades que tem aqui nas garrafinhas são específicas para os donos das garrafinhas. Se por acaso esse dono da garrafinha esquecer ela aqui, alguém pode tomar? Não. Por quê? O que foi colocado aqui é para aquela pessoa. Essa daqui é para de uso geral. Então todos podem tomar, sem problema. Mas as da garrafinha não. E se você levar para casa e alguém tomar, não é recomendado também, né? Porque era para você. O que foi colocado na garrafinha é para você. Para frutificar a água, é necessário pôr as mãos sobre ela. Muito receptiva aos fluidos espirituais, a água se torna remédio salutar pela ação da prece em ambiente de silêncio e respeito, onde há vontade ardente de ajudar o semelhante necessitado. Mas, aqui fala do ambiente, né, de silêncio e respeito. Mas se eu estou no meu trabalho e eu sinto necessidade, né, sinto que o ambiente não está bom, que eu não estou bem, eu posso ir lá, num cantinho lá, fazer a minha prece, fazer a minha oração e pedir. Na minha casa eu posso fazer isso também, eu vou lá, faço a minha prece, tendo a minha vontade, né? E a minha oração sincera, eu posso fazer isso também. Eu posso fazer isso também na rua, né? Eu não estou me sentindo bem, eu estou um tempo que preciso de um auxílio, eu vou, pego um copo de água, uma garrafinha, faço a minha oração mental, né? Peço com sinceridade, vou receber ajuda naquela garrafinha, naquele copo de água. A água frutificada pode apresentar cor, sabor ou odor. Não sei se já aconteceu com vocês, de tomarem o copinho ou a garrafinha e você sentir um gosto amargo, né, tipo de pirona, ou então mais docinho, mais, né, um gostinho mais suave. Então, quando o sabor é mais amargo, é para o organismo, para o corpo físico. Quando é um sabor mais suave, atingem os pensamentos e os sentimentos. Né? Então, para harmonizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A gente às vezes toma um chá de camomila, né, de erva cidreira. Assim, a gente está meio agitado, toma um chá, dá uma relaxada, o intuito é esse. Então, ao depositarmos a garrafinha de água, saibamos que nela será depositado tudo o que nós necessitamos, tudo que cada um de nós necessita. A água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Todo mundo tem caixa d'água em casa, né? Se o nosso lar está desarmonizado, se os nossos pensamentos não estão bons, né? Se a gente pensa muita meleca, a gente se deixa levar pelo desânimo, um monte de coisa. É o pensamento, é a energia que a minha caixa d'água vai
está. Né? E assim, na hora do meu banho, eu vou estar recebendo aquela água que está impregnada de energia negativa. Na minha torneira, quando eu vou fazer os alimentos para eu consumir, vai ser a mesma água que está impregnada da energia dos meus pensamentos e sentimentos e de demais pessoas que residem comigo. Né? Então, isso é uma realidade. Assim como absorve aqui medicamento do plano espiritual, assim como a energia magnética, há também dentro da minha casa, que é meu pensamento. As paredes da minha casa absorvem meu pensamento. Né? Então, é uma reflexão para a gente estar fazendo. Que tipo de pensamento, sentimento eu estou cultivando na minha casa e não estou me dando conta? Porque esses meus pensamentos e sentimentos vão impregnar a água da minha caixa, para que eu uso no meu dia a dia. Quando a gente vem aqui, aí a garrafinha está aqui, né? Impregnada de energia boa, bacana. Aí eu saio daqui e vou embora. Aí eu estou andando, eu vou, tomo um ônibus, né? Na minha casa, chega lá, alguém me empurra dentro do ônibus, eu já me desarmoniza. Alguém fala alguma coisa que eu não gostei, aquilo fica pior ainda. Aí eu começo a pensar mal daquela pessoa, estou com a minha garrafinha na mão. O que vai acontecer? Estou contaminando a minha água da garrafinha. Porque a água é fonte criadora. Né? Então, ela impregna, ela absorve facilmente uma energia, seja ela boa ou não. Então, se a minha garrafinha aqui está fluidificada para me fazer o bem, eu vou com ela na mão, na bolsa, vou para casa e penso esse monte de coisas, eu estou impregnando a minha água de uma energia que não é boa. Então, eu vou tomar achando que vai me fazer bem e não vai. A menos que eu chegue em casa, entenda o que eu fiz, né? Faça uma prece de novo, eleve o pensamento, vibre, né? Uma energia melhor, aí eu posso arrumar minha água. Mas se eu não fizer isso, ela vai estar contaminada. Masaru Emoto, um pesquisador japonês, através dos cristais de água congelada de amostras colhidas em todo o mundo, pôde verificar através de um potente microscópio as variações de suas geometrias. Escreveu ainda que a água reage a todo tipo de poluição e tem a capacidade de se modificar pela ação dos sentimentos e pensamentos, produtos da mente e do espírito. Então aqui, nessa primeira foto aqui, são palavras positivas. Então são águas, na internet vocês vão achar várias imagens de águas assim, potinhos, alguma coisa assim, próximo de pessoas que tiveram pensamentos positivos e palavras positivas, né? Então pessoas alegres, otimistas, prestativas, que ouviam músicas harmoniosas, músicas, né, que trazem boa energia. Então a foto ficou assim, a água se transformou em uma pedra preciosa, um cristal. A outra é raiva, tristeza, vingança, ódio, tudo que vocês podem imaginar de negativo. A água ficou com aquele formato ali distorcido. É a comprovação de que a palavra e o pensamento são capazes de transformar nossa realidade e nossa saúde física. Pense, se o seu corpo é constituído de 80% de água e se precisamos dela para sobreviver, não existe remédio mais benéfico do que a água energizada. E lembrando que o nosso corpo tem 80% de água. Gravem essa questão. André Luiz nos ensina que cada célula tem um comando energético da usina central, que é a mente do espírito. Diante disso, podemos considerar que a água do nosso corpo sofre a ação da energia espiritual, uma vez que as células funcionam em meio aquoso,
sabemos que uma variação na quantidade e na qualidade da água circulante no organismo propicia o aparecimento de inúmeras doenças e que estas são efeitos de causas mais profundas que se encontram no espírito. Então, se temos mais de 80% de água no corpo e a água absorve muito bem energia, tanto positiva como negativa, imagina se o nosso pensamento for muito mais negativo do que positivo. Se as nossas palavras forem mais negativas do que positivas, a gente está contaminando as nossas células do nosso corpo. Porque a água que em nós, né, existe, vai ficar impregnada dessa energia negativa e vai afetar as células. E a gente já ouviu dizer que todos nós temos células de todos os tipos de doença e que elas despertam, elas se multiplicam de acordo com o alimento que a gente dá para elas. Então, se eu potencializar pensamentos negativos, eu estou alimentando as células de pensamentos negativos, de sentimentos negativos. E o que vai acontecer? Elas vão se multiplicar, se desenvolver, e a gente vai ficar doente. E a gente também já sabe que a gente fica doente devido a esses pensamentos negativos, né? Que são mágoa, raiva, ódio, desesperança. Tudo isso vai se acumulando e vai potencializando essas células do nosso corpo. E aí a gente fica doente. Enquanto que, se a gente perceber que está indo para essa vibe aí, né? A gente procurar modificar, então o que eu vou fazer? Eu estou percebendo que eu estou ficando depressiva, de mau humor, com raiva, melancólica, chateada. O que eu vou fazer? Eu vou buscar ouvir uma palestra, né, que me leve para um outro lugar. Eu vou procurar ler um livro, eu vou conversar com alguém que me auxilie numa reflexão, né, benéfica para mim. A gente tem que procurar os meios, né, de cultivar e de se cercar sempre de bons pensamentos e sentimentos. Mas para recebermos o benefício da água frutificada pela espiritualidade, os nossos pensamentos e sentimentos devem estar harmonizados no bem, devem estar positivos, devemos ter fé e acreditar, pois do contrário, bloquearemos a ação benéfica e até a cura em nós. Há necessidade também de buscarmos em nós a mudança da reforma moral, pois a cura vem através dela. Nem sempre a gente vai chegar aqui bem, né? A gente muitas vezes chega aqui e não está bem, a gente quer fazer o tratamento porque a gente não está bem. Então a água, no começo, a ação dela em nós vai ser mais limitada. Por quê? Porque a gente não está bem. Só que com o consumo da água, os passes, a conversa lá nas entrevistas, e a gente vai fazendo, começa a fazer uma reflexão, entendendo que necessita mudar o nosso padrão vibratório, necessita mudar, né, a nossa forma de encarar determinadas situações. E isso, mais com o consumo da água, o tratamento vai nos auxiliar a que a gente se harmonize novamente. E aí sim a gente vai receber a cura que a gente espera, que a gente deseja, porque a gente também está fazendo a nossa parte. Fica aqui uma dica fraterna. Toda vez que você estiver prestes a dar o primeiro gole da sua água frutificada, lembre-se de que você pode torná-la ainda mais especial, imprimindo a sua própria vontade através da força do seu pensamento. Então, tanto no copinho, quando a gente vai tomar, a gente pega, toma um golinho, para e deseja com muita vontade que aquele copinho traga para a gente o que a gente necessita, que potencialize ali o remédio que a gente precisa. E nas garrafinhas também, cada um na sua casa, né, quando for tomar o seu golinho de água, que deseja ardentemente, né, querendo muito, elevando o pensamento a Deus, e potencializa ali a energia da água para a melhora de cada um.
Aí analisemos, a gente já falou alguma coisa sobre isso, que se nós, seres humanos, somos compostos de mais de 70% de água, que a água absorve com facilidade fluidos e energias, diante disso, podemos imaginar o que uma prece, palavras de amor, fraternidade, encorajamento, amizade, bondade, podem fazer percorrendo o nosso corpo carregado de água. Né? Se eu procurar pensar coisas boas, sentimentos bons, as minhas ações forem boas, o meu esforço de me tornar melhor for realizado com muita vontade, o meu corpo será só de boas energias. Então, dificilmente eu vou ficar doente, a menos que seja programação encarnatória. Mas mesmo assim, será amenizado as minhas dores por conta do meu pensamento positivo e da minha vontade. Né? Então, é uma reflexão que a gente deve fazer, porque a gente, na maioria das vezes, a gente acredita que todos os nossos males são externos, vêm do externo. E não. Todos os nossos males vêm de nós mesmos, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Emmanuel nos diz em uma mensagem contida no livro Segue-me: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção, e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoada dos céus. E aqui quando a gente fala assim, à frente de tuas orações, espera, confia e presta atenção. Porque a gente pensa, não, eu estou confiando, né? eu vou esperar. Mas a gente não presta atenção e muitas vezes a gente recebeu a ajuda e não percebeu. Né? Então que a gente preste atenção no nosso dia a dia, no nosso corpo físico, no nosso pensamento, no nosso sentimento. E com certeza a gente vai perceber essa ajuda que a espiritualidade dá a cada um de nós. Todos nós ficamos preocupados porque queremos ficar. Não queremos ficar doentes. Vamos ao médico fazer uns exames para a gente ter certeza que não tem nada, né? Está tudo ok com a gente. Mas e a alma? Estamos cuidando da alma? Se tem uma alma doente, essa alma vai refletir no físico. Então, primeiro tem que cuidar de quem? Ou do quê? Da alma. Precisamos cuidar da alma todos os dias, porque estamos no meio de energias negativas. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações, né? A energia aqui neste planeta, ela é mais densa. A gente vê guerra, tem discussão de um presidente com o outro, tem pessoas matando pessoas, roubando pessoas, é muita coisa. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa negativa. Então, se olhar direitinho, entender o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, para onde que a gente deve olhar, para onde a gente deve seguir, o que eu devo guardar dentro de mim, o que eu devo armazenar dentro de mim. Isso é uma reflexão para todo dia, que com certeza vai levar a gente a um corpo físico mais harmonioso, um espírito mais harmonioso e mais feliz. Né? Então, essa é a nossa colaboração de hoje. A gente vai fechando os olhos novamente. Desejando ardentemente que nosso Mestre Jesus tenha podido nos auxiliar na explanação e auxiliando a cada um de vocês no entendimento. Que a reflexão necessária fique guardada para que cada um possa pensar a respeito, refletir, entender e, quem sabe, vivenciar. E agora, nesse instante, sabemos que fomos acarinhados com muita energia boa, com muito pensamento bom,
e vamos compartilhar, unidos espiritualmente de mãos dadas, vamos nos sentindo leves, cada vez mais leves, mas com o coração rico de felicidade, de alegria, por podermos compartilhar tudo que recebemos de melhor com o nosso planeta. E assim vamos nos sentindo cada vez mais altos, mais felizes, mais serenos e desejando com muita vontade, com muita intensidade, que os nossos melhores sentimentos possam ser espalhados por todo o planeta, que envolvam cada ser habitante e que leve esperança, que leve fortaleza, que leve determinação, que leve fé e amor, que leve uma mão estendida, que leve um abraço, que leve uma luz, que leve um caminho, que leve a paz. Desejamos ardentemente que neste momento cada um se sinta assim, invadido de amor, de força e esperança e fé. Que tudo na vida tem um propósito. E que quando esse propósito termina também a dor. Termina a indiferença, porque cada um terá aprendido a sua lição. Então que possamos vibrar ardentemente, com muita vontade. Muito amor por todo o nosso planeta. Todo dia possamos fazer isso, para que daqui a um tempo esse amor tenha envolvido cada ser aqui neste planeta. Que tenhamos uma semana rica de bênçãos e que sejamos vencedores nas nossas batalhas. Que assim seja.